Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oh, glória a Jesus. O Espírito Santo está na casa. Oh, como é bom adorar e sentir a presença dEle. Aleluia. E Ele vai realizar milagres em nosso meio. Se você permanecer adorando, nós vamos sair daqui hoje transbordando da presença do Espírito de Deus. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, aproveitando que os irmãos estão de pé. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e versículos 2, 3 e 4. Oh, glória! Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e versículos 2, 3 e 4. Oh, glória! Quantos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Jesus. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pai da glória, Senhor dos exércitos, eis aí a tua igreja reunida mais uma vez nesta noite para adorar o teu nome, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar, juntamente com os teus ungidos, na qualidade de adorador, mais uma vez, para louvar e bendizer o teu santo e poderoso nome, Senhor. O meu pedido a ti é aquele mesmo de sempre, que o Senhor venha me usar através desta palavra, mas usa como sempre, segundo a tua vontade, o teu querer, para que nós sejamos edificados e o teu nome exaltado e glorificado nos céus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-vos, sentindo a presença do Espírito Santo, porque Ele está em nosso meio. Eu estou feliz em estar retornando mais uma vez à casa de Deus neste lugar, para juntamente com a igreja adorar o nosso Jesus a quem nós servimos. Louvo a Deus pela vida do pastor Osias, meu companheiro. Deus abençoe, continue abençoando as servas de Deus, círculo de oração, trabalho direcionado por elas, e Jesus vai nos abençoar através desta palavra. Estou feliz em rever o pastor Valdemar. Deus abençoe, companheiro, cada um dos companheiros pastores que estão conosco, e a igreja de Jesus sobre os cuidados do pastor Osias neste lugar. Quantos vieram aqui só para adorar Jesus nesta noite comigo? Deixa eu ver. Oh, glória! É o melhor que você pode fazer. Irmão, se uma multidão dessa está aqui e adorar, assim como eu também vim para adorar, você imagine o mover que vai haver lá no céu, na glória, e o mover que vai haver na terra também. Por quê, irmão Josias? Porque é um número grande, é uma multidão que está aqui para adorar Jesus. Você disse que veio adorar, e eu já saí de casa dando glória a Jesus. É mais um culto que eu estou indo adorar, pregando desde de terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ontem foi vigília e hoje estamos aqui de novo, e sempre com o propósito de adorar, irmãos. Pregar não traz muito privilégio, não. É bom, pregar é bom, mas adorar é melhor ainda. Porque pregador, para ser pregador verdadeiro e Deus usar, tem que ser adorador. Cantor, para fazer alguma diferença, tem que ser adorador de Deus. Porque o Espírito Santo vai usar a cada um. Ele vai encontrar um vaso para ele usar. E você sabe quando é que o Espírito Santo encontra alguém que ele está procurando? Porque o adorador é a única procura de Deus que você vai encontrar na Bíblia Sagrada. Você já viu Deus procurando profeta para usar?
Já viu Deus procurando pastores? Eu preciso de um pastor, eu vou procurar um obreiro. Não. Os dons ministeriais Deus dá para a igreja. Agora, adorador Deus procura. Olha que interessante isso aqui. E só é possível ser um verdadeiro adorador se tiver a presença do Espírito Santo de Jesus na vida. É Ele que nos impulsiona, é Ele que nos leva a adorar o Senhor dos Exércitos. Jesus, quando conversava com a mulher samaritana, capítulo de número 4 do Evangelho escrito por João, o diálogo estava bem aprofundado. Aí ela chega e pergunta para Jesus assim: Senhor, qual é o lugar correto que nós devemos adorar? Vocês judeus afirmam, dizem que é lá em Jerusalém, que é onde está o templo de adoração ao Deus de Israel. Mas nós sempre acreditamos e cremos que é aqui na montanha, onde os nossos ancestrais também adoraram e ofereceram sacrifícios em Samaria. Aí Jesus vai olhar para a mulher samaritana e vai dizer assim: mulher, a hora vem, e agora já chegou, já é o momento em que os verdadeiros adoradores, eles não vão mais adorar em Jerusalém no templo, não vai ser mais no monte em Samaria, mas aonde estiver alguém, glória, com o Espírito Santo na vida, direcionado, se prostrado aos pés do Senhor dos Exércitos, com a única opção exclusiva de adorar o Senhor, ali será o lugar de adoração. Aonde você estiver, o Espírito Santo estará contigo. Lembra de quando Jesus disse assim: eu vou para o Pai, só que eu vou rogar a Ele, para que Ele envie outro Consolador, para que aonde vocês estejais, Ele vai estar com vocês também. Aí quando você olha para Atos, capítulo 1, versículo de número 4, Jesus no Monte das Oliveiras, antes de subir para assentar-se à direita de Deus, que é o lugar do seu trono, da sua glória, que sempre pertenceu e vai pertencer a Ele, Ele dá a recomendação aos seus discípulos, versículo 4 do 1º capítulo de Atos dos Apóstolos, dizendo assim, a Bíblia está dizendo: e determinou-lhes Jesus que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto recebessem a promessa que de mim ouvistes, disse ele. Aí o versículo de número 8 do mesmo capítulo, a Bíblia está dizendo que Jesus disse: depois que isso acontecer, aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Mas era preciso o quê? Antes da partida, antes de começar a ser usado pelo Senhor, antes de começar os primeiros passos ministeriais, era preciso ser cheio do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse: aguarde ele chegar, porque sem ele vocês não terão êxodo. Sem o Espírito Santo vocês não vão saber nem o que fazer. Era isso que Jesus estava dizendo. Quando você olha para Apocalipse 22 e 17, a Bíblia vai nos apresentar dois agentes. Para mim são os dois agentes mais poderosos, que pisam, que palmilham a face da terra. Não existe ninguém mais poderoso do que esses dois. Jesus subiu para o Pai, o Espírito Santo desceu. O primeiro mais poderoso que a Bíblia registra, Apocalipse 22, 17, é o Espírito com E maiúsculo. Está falando da pessoa do Espírito Santo. E o que é que está escrito lá? O Espírito e a esposa dizem: vem. O Espírito Santo trabalhando lado a lado com a igreja, com a noiva de Cristo. O mais poderoso é o Espírito Santo, depois a igreja, a noiva que vai subir no arrebatamento para morar com ele na glória. Só que a igreja, irmãos, está se esquecendo de que Jesus disse algo relacionado a nós com as seguintes frases: eis que eu vos dou poder. Mateus 16 e 18, ele disse que edificaria a sua igreja sobre a rocha, e as portas do inferno inteira não prevaleceriam contra ela. E às vezes nós não paramos para meditar o tamanho do poder que o Senhor entregou na mão da igreja.
Aí às vezes você imagina, não, são os pastores, são os obreiros, são os ungidos ministeriais. Não é, a igreja. Por mais mínimo que seja o crente, que alguém acha, tem crente até que diz que é membro de banco, não existe isso, irmão. Por mais fraquinho que o crente seja, que aceitou Jesus como Salvador, por mais que ele se ache igual uma igreja Laodiceia, na mornidão espiritual, eu digo para você que aquele que se acha o mais fraco da igreja, ele é mais forte do que o inferno, porque a presença do Espírito que está sobre a vida dele é maior. Oh, glória! E a Bíblia diz que eles estavam reunidos, acatando e cumprindo-se a ordem dada por Jesus, em Jerusalém, no cenáculo, até que, os versículos que nós lemos vai dizer, que ouviu-se um barulho, como uma tempestade, algo muito forte que descia do céu para a terra. E eles não sabiam que era a descida da pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para os grandes feitos da Bíblia Sagrada, às vezes você vai encontrar homens fortes como Sansão no livro de Juízes. Aí você vai entender a história, às vezes, mas por não observar, nós imaginamos que Sansão era um homem muito forte, tinha uma força tremenda nos seus nervos, e não era. A força de Sansão não estava no cabelo, era só uma ordem que Deus tinha dado. A força de Sansão não estava nos seus músculos. Aonde estava a força de Sansão, irmão Josias? Juízes capítulo de número 15, versículo de número 14, diz a Bíblia que os israelitas estavam levando Sansão para entregar nas mãos dos filisteus como uma moeda de troca. Estava amarrado com cordas novas, estava em segurança. Aí diz a Bíblia que quando os filisteus veio ao encontro de Israel e viu Sansão amarrado como um troféu, começaram a se alegrar, diz a Bíblia, em grande júbilo, dizendo: pegamos o inimigo mais poderoso, que lutava contra os filisteus e ninguém vencia. Começaram a se alegrar. Quando eles começam a se alegrar, quem sabe já ia colocar a mão em Sansão no ungido do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apossou de Sansão naquela hora, e com a força do Espírito Santo, pegando a queixada de jumento, 1000 soldados filisteus tombaram a terra pela força do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Aonde estava a força de Davi? Eu quero trazer essa mensagem nesta noite para você entender que o que faz a diferença na vida de um crente é a presença do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais demônios vai correr da sua frente. Não vai parar de pé, não vai te enfrentar para nada. Porque o que assusta as hostes infernais, irmãos, não é a presença do pregador, não é a presença do pastor, não é a presença do cantor, é a presença de Deus estampada na vida de um servo e de uma serva cheios do Espírito Santo. Oh, glória! Você lembra de um certo menino que nem tinha atingido a maioridade ainda, e fora escolhido para ser rei sobre Israel? Quando ele dá testemunho de que com as suas mãos ele havia matado um urso e havia matado um leão, um menino sem, quem sabe, estrutura física, mas da onde veio a sua força? Eu sempre digo que é preciso observar as revelações que a Bíblia Sagrada nos traz. Da onde o jovem Davi arrancou força para matar um leão e um urso? Às vezes nós olhamos para o capítulo de número 16 do livro do profeta Samuel. Aí você vê Samuel ungindo a Davi com um vaso de azeite, diz a Bíblia, na presença de seus irmãos. Mas aí para por aí, diz: ei, Davi já é rei, foi ungido com azeite pelo profeta Samuel. Lê o versículo posterior para você entender. O mistério não estava naquele azeite que estava no vaso. A Bíblia diz que após Samuel derramar o azeite sobre a cabeça de Davi, daquela hora em diante, o Espírito Santo do Senhor tomou posse da vida do moço. Aqui está a diferença.
Quando o Espírito Santo desce em Atos 2, cumprindo a promessa do profeta Joel, também capítulo de número 2, diz a Bíblia que eles, reunidos no cenáculo, ouviram esse barulho. Por que o Espírito Santo, ele não podia ter descido quietinho, irmão, silencioso? Podia ou não podia? Claro que podia. Agora, por que ele escolheu descer fazendo um barulhão, como se fosse uma tempestade? Eu descobri por que ele já desceu fazendo sinal de barulho. Quando eu vim para o meio desse povo, que era conhecido, irmão, quando eu estava lá no mundo, por povo barulhento. Quantos se lembra aí que há 20 anos atrás a Igreja Assembleia de Deus era um comentário só, povo barulhento? O Jesus desses crentes é surdo. Uma gritaria dessa. A Igreja Assembleia de Deus, de onde nós morávamos, era 2 quilômetros de distância. Nós crescemos ouvindo nossos pais dizer assim: o Jesus desses crentes é surdo. Precisa uma gritaria dessa, ó, 2 quilômetros dia de culto, escuta perfeitamente, glória a Deus, aleluia. Falando essa língua enrolada aí. Aí quando eu vim para o meio desse povo, eu descobri por que é que eles gritam tanto pelo nome de Jesus. Por que é que eles dão glória com tanta força, que eles abrem a boca para gritar glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Só faz isso quem tem a presença do Espírito. Oh, glória! Agora, quando o Espírito Santo desceu, havia pelo menos 3 acontecimentos que se cumpriria após a descida da pessoa do Espírito Santo. Olha, quando você aprende a priorizar o Espírito Santo, para mim, eu sempre digo para ele, diz, ó, Senhor, o Senhor é inseparável. Se for para eu dar um passo sem o Senhor me deixa onde eu estou, porque eu não vou. A presença dele é tudo que nós temos, irmão. Eu posso pregar aqui a Bíblia de capa a capa. Se o Espírito Santo não me usar, não vai acontecer nada. Você pode subir aqui e louvar com voz de anjo, pode estremecer tudo, todas as notas musicais. Se o Espírito Santo não estiver na tua vida, não vai acontecer nada. Agora o crente cheio do Espírito Santo, quando ele abre a boca, parece uma labareda de fogo. A presença vai sendo manifesta, vai contagiando no altar, no meio da igreja. Todos sentem a sua glória. Oh, Espírito Santo. 3 coisas aconteceriam. A primeira, ele levantaria profetas no meio da igreja. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Segundo, vossos jovens terão visões. Você lembra de Ezequiel e a visão do vale de ossos secos? Eu era ainda jovem, irmão, novo convertido, quando eu vim para a igreja. E Deus me dava umas visões tão fortes que às vezes contava. Os obreiros davam risada. Depois quando eu saía, aí me contavam, rapaz, zombaram de você. Aí quando acontecia o que Deus mostrava, eu ficava assustado. Mas não é que é Deus que mostrou para o menino mesmo? É coisa do céu. Crente ter visão é coisa do Espírito Santo. Vossos velhos sonharão sonhos. A terceira. Hoje quando alguém vai contar um sonho, isso é barriga cheia. Ah, pastor, sonhei. Esse sonho. Parece que a Bíblia está ficando esquecida. Parece que os dons do Espírito Santo estão ficando extintos em nosso meio. Agora por quê? Aleluia. Por que Paulo disse à igreja de Corinto: buscai com zelo os melhores dons? Opa, tem dons melhores ainda. Mas principalmente o de profetizar. Agora por que Paulo priorizava o dom de profetizar? Por que o profeta é de grande valia no meio da igreja? Prega a Bíblia desde os nossos antepassados. Você vai descobrir que a fúria do inferno sempre foi contra o profeta de Deus no meio do povo. Agora por que as perseguições maiores é contra profeta? Por que o inferno tem tanta raiva de profeta?
É porque aonde tem profeta, irmão, que tiver escondido, Deus usa e revela. Aonde tem profeta de Deus, ele revela o que está escondido. Ele não tem medo, porque ele tem compromisso direto com o trono da glória lá em cima. Aleluia! O diabo luta com todas as forças para destruir quem tem dons do Espírito Santo, principalmente profecia e revelação. Agora, por quê? Você lembra da época de Jezabel? Profeta que não se vendesse era morto. Por quê? Porque pregava a verdade, revelava o que estava em oculto. E quem anda nas trevas não quer que seja revelado para a luz. Agora, por que o diabo ataca tanto a profecia, os profetas de Deus no meio do seu povo? Se você ler Provérbios 29, versículo de número 18, lá está escrito assim, ó: não havendo profecias, o meu povo se corrompe. Aleluia! Quando mataram todos os profetas da igreja de Laodiceia, ela ficou uma igreja morna, com a igreja vazia da presença do Espírito Santo. Ou seja, expulsaram o Espírito Santo com os dons para fora da igreja. Aleluia! Ai, Jesus! Ai, Amanda Harvianera Gacha. Ai, Jesus! O Espírito Santo desceu, você sabe para quê? É para usar a tua vida na obra, é para te levantar na profecia, na revelação, nas línguas estranhas, na interpretação, para que a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, seja edificada. Por que Paulo, escrevendo capítulo 4, a igreja de Éfeso, ele disse assim: ele mesmo deu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, terceiro lugar evangelistas, quarto lugar pastores e quinto doutores, que são os ensinadores da palavra. Oh, glória! Agora, por que ele deu esses dons ministeriais à igreja? Paulo vai explicar. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para zelar da noiva, para pregar a palavra verdadeira para a noiva, para profetizar para a noiva, para revelar para a noiva, para trabalhar na igreja até que ela suba no arrebatamento para a glória. Oh, glória! Deus está procurando crente cheio do Espírito Santo para ele usar, irmão. Mas é crente que tem coragem. Deus não usa covarde. Aí tem gente que fica: mas Deus usa o pastor Osias, Deus usa a irmã fulana. Eu queria que Deus me usasse daquele jeito. Você tem coragem? Um dia desse Deus mandou falar com o pastor, porque profeta que tem a direção do Espírito Santo, ele tem a ciência que tem um lugar que tem que ser respeitado, é aqui em cima, ó. É o altar de Deus, né, cantor Renato? Deus abençoe. Aí tem muitos que falta de sabedoria, direção do Espírito Santo, começa a envergonhar, irmão, revelar pecado, um monte. Ei, o Espírito Santo não envergonha ninguém. Você lembra do pecado de Davi? Deus mandou o profeta chamar ele em particular: vem cá, Davi, nós dois temos uma conversa, eu e você, você e eu. E o culto correndo, o congresso andando, e eu pregando, e o Senhor me revelou no altar um pastor em pecado. Agora ele me mostrou, mas ele mandou eu falar. Eu continuei pregando. No final da mensagem, chamei ele num canto e disse: meu filho, eu preciso conversar com o senhor. O que é, pastor? Ele disse: ó, tem um negócio escondido aí. Deus me mostrou um pecadinho aí, não é muito pequeno não, o negócio é feio. E falou para tu se consertar.
Você pensa que ele ficou bravo? Baixou a cabeça e disse: o pior que é verdade. E eu vou confessar, mas eu vou lá para cima, lá para as autoridades maiores. Eu disse: o senhor vai para onde o senhor quiser. O importante é que o senhor confesse e deixe para alcançar misericórdia. Tem coragem para profetizar e revelar o que o Espírito Santo lhe mandar? Eu fui chamado de covarde pelo Espírito Santo uma vez só. Fiz um propósito com ele, isso deva ter uns 15 anos atrás. E disse para ele assim: ó, nunca mais a partir de hoje. Você sabe por quê? Eu sempre gostei, eu creio que todo crente gosta de ouvir um pregador que é usado, é cheio do Espírito Santo. Não tem coisa melhor. Que você sabe que Deus usa, revela, que tem compromisso com a palavra. Aí nós ouvimos que ia ter um pregador de longe, famoso. Porque a fama não é errado não, Jesus era famoso. A fama de Jesus percorria por toda a terra. Aí juntamos uns 4, 5 e disse: vamos lá, vamos. Fomos lá para outra cidade ver esse pregador. Um cantor também de fora. Aí chegamos no tempo, estava tudo lotado. Lá fora, mesa de DVD, de cantor, de pregador para todo lado. E não cabia mais ninguém. Eu nunca gostei, irmãos, de ir para congresso e ficar do lado de fora da igreja, pastor Zias. Eu disse: eu vou ter que arrumar um lugarzinho, não sei aonde, mas vou. Aí cheguei na porta. Olhei no último banco assim do lado direito. Tinha uma vaguinha que dava uns 20 centímetros. Falei: eu não sou gordo, eu vou entrar ali. Os crentes com cara feia, torcendo o nariz, que eu fui empurrando um para lá, um para cá, me ajeitando. E sentei ali imprensadinho e fiquei só no glória. Já estava chegando a hora da mensagem. O pastor presidente pegou o microfone. Cheio de pastor presidente no altar, só tinha gente grande. Pegou o microfone, dando ali uns avisos para a igreja antes da mensagem. Aí o Espírito Santo bradou comigo lá atrás, no banco onde eu estava. E disse assim: meu filho, olha lá na frente lá no ciclo de oração. Você está vendo a minha serva, a roupa dela cortar, o cabelo dela está desse jeito? Eu disse: estou vendo, senhor. Ele disse: você vai passar aqui pelo corredor da igreja, vai passar lá na frente do altar, vai lá do outro lado e vai falar para ela assim, 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 porque ela, antes de sair de casa à tarde para cá, ela me pediu essa resposta. Ela disse que queria que eu falasse com ela hoje. Você vai lá e vai falar para ela que eu estou trazendo essa resposta como confirmação para ela agora. Eita glória! Falei eu era diácono na época. Falei: mas nem morto que eu vou lá. Eu vou passar na frente dessa pastorzada aí, vou lá, não vou nada. Vou não. Acabou. E você pensa que o Espírito Santo me falou mais nada? Fiquei lá de boa, dando glória ao Espírito Santo. Ó, silêncio, falou mais nada, irmãos. 5 minutos depois, pastor presidente, agora nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus com o pastor fulano. Ele é bem grandão assim, ele veio em passos lentos, pegou o microfone e disse: queridos, sentados ainda como estamos, a paz do Senhor Jesus, a igreja, amém. Ele deu uns 3 passos para cá. Aí fez assim, deu uma levantadinha no pé e disse: o irmão lá atrás no último banco, fique de pé para mim, por favor. Eu disse: eu não é, ele não está nem doido de me ver aqui dessa distância. Deu até uma baixadinha assim. Ele repetiu de novo: o irmão no último banco atrás, fique de pé, por favor. Falei: olha, tem um monte de gente aqui, não vai ser eu. Aí ele disse: o irmão de camisa branca, por favor, fique de pé. Eu olhei, só tinha eu de camisa branca. Falei: agora enrolou. Você sabe quando você sabe que está em débito com Deus? Eu sentado ainda levantei a pontinha da mão. Ele disse: é tu mesmo, meu filho, fica de pé. Aí Deus é tão bom, cantora, que ele apontou o dedão para mim e disse assim: tu és profeta do Deus vivo, rapaz. Falei: eu não vou nem dar um glória, porque pode vir coisa por aí. Aí ele desceu aqui, irmãos, ó. Foi lá devagarinho, lá onde estava a irmã que o Espírito Santo tinha mandado eu falar com ela. E entregou tudo com letra, ponto e vírgula, do jeitinho que ele tinha me mandado eu entregar. Entregou a mensagem, a coitadinha da irmã pulou, gritou, chorou de alegria, porque ela estava esperando aquela resposta. Aí ele voltou para o altar, eu lá, preto, vermelho de vergonha, que ele me deixou de pé, disse: tu fica aí. Quando ele voltou, ele disse assim: ó, Deus te levantou para uma grande obra, rapaz, tu sabes de onde ele te tirou.
Só que a partir de hoje não seja mais covarde, entrega aquilo que Deus lhe mandar entregar, porque a palavra não é tua, é dele. A glória. Para de fugir do Espírito de Deus, porque Ele vai te usar do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele não te encheu para ficar de braço cruzado, de boca calada. Ele encheu a você e a mim com esta presença gloriosa. É para Ele usar a nossa vida como arma poderosa contra o inferno. Até quando falarei eu contigo? Para que não olhes para trás nem para o ontem, porque os teus erros do passado apago eu. Eis que escrevo uma nova história todos os dias, porque te levantei para ser boca do céu na terra, para falar, para profetizar, para dar testemunho do que eu te dei para você usar na minha obra. E não temas, e não ouça o que dizem a teu respeito, pois quem te justifica sou eu, o Senhor dos exércitos, que para isto te escolhi, para isto te levantei, e te dou um renovo hoje, para tu saber que eu sou Deus na tua vida. Receba renovo agora. Que eu mandarápia. Ai amanduia ser de par de bianda haragaço. O Espírito de Deus. Ei amante herviaço. Eu quero o ciclo de oração de pé. Só o ciclo de oração. Só o ciclo de oração. Fica de pé. Abanagaçu bialabre andaragaiaçu. Devi arabionda hervia sei. Da suiqueia mandoia sérvia. O homem não vê como eu vejo, e eu te vi como uma pedra preciosa, e na minha presença chamei-te pelo teu nome, disse que tenho eu uma grande obra na tua vida, e eu irei realizá-la. E não tem homem na terra, não tem demônio no inferno que impeça o meu trabalhar na tua vida, porque te escolhi para ser vaso usado em minhas mãos. Assim te diz o teu Deus. Muitos não acreditam, mas tu és um projeto não do homem, mas um projeto do céu na terra. E tenho eu algo contigo, que o ano que está por vir será um marco em tua história, porque tem projeto para ser realizado, e não será com a assinatura do homem, mas eu mesmo, o Senhor teu Deus, quem te escolheu e quem te chamou, que assinarei esse projeto, e projeto assinado por mim, operando eu, ninguém poderá me impedir. Se coloque de pé todos agora adorando a Jesus. Amandar e a serve vai. Não tem coisa melhor do que a presença dele. E quando ele escolhe,
Se tem uma palavra que o Espírito Santo não aceita, é a palavra não. Se ele te escolheu, está escolhido e acabou. Não adianta fugir, porque a própria Bíblia diz: para onde fugireis tu do meu Espírito? Há uma glória sobrenatural no nosso meio. Oh, glória. Eu já vou orar por você para Jesus realizar milagres. Mas antes de orar com a igreja, eu quero perguntar se tem alguém em nosso meio nesta noite que parou no meio da caminhada, abandonou o teu chamado. Quem sabe tem um projeto, uma obra grande que Deus tem a realizar na tua vida e você parou por algum motivo. Quero perguntar se tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos de Jesus, ou não entregou a tua vida para Ele. Sai do teu lugar e vem para frente agora. Já está vindo um vaso aí fazendo um concerto com Ele. A igreja da glória. Está vindo a primeira vida para Jesus. Cadê a segunda? Tem mais alguém? Sai do teu lugar. Não abandone o barco por nada. Você não sabe o tamanho do privilégio que é ser usado pelo Espírito Santo. E Ele te escolheu. Você não é diferente de mim, do pastor Osias. Não, não, não. Ele quer te usar do mesmo jeito ou mais ainda. Ele só precisa que você esteja disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor. Tem mais alguém em nosso meio que está parado para reconciliar com Jesus? Se tiver, sai do teu lugar e venha. Não perca essa oportunidade não. Venha hoje, não deixe para amanhã não. Chamado de Deus não espera. O que é hoje, Ele te chama hoje. O Espírito Santo está me dizendo que tem mais uma pessoa que tem um chamado tremendo da parte de Deus e precisa vir agora. Sai do teu lugar, vem rapidinho, eu estou te esperando. Tu viu que Ele mandou falar contigo, né? Eu só não falei que era você, essa segunda pessoa que era para vir, porque tu entendeu o mistério. Ele te escolheu para ser vaso, e é vaso de honra na minha presença. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Tem mais alguém que está afastado? Se tiver, venha. Perca a oportunidade não, venha hoje. Venha hoje, é hoje, é hoje. Venha reconciliar com Ele, venha aceitar Ele como Salvador. Quando eu digo para você, irmão, que não pode faltar profeta no meio da igreja, o que Deus me revelou da vida dela, Deus trouxe ela aqui hoje para esse concerto. Agora, se eu fosse covarde e não tivesse entregado o que Deus me mandou, será que ela viria? Onde tem mais alguém que precisa reconciliar com Jesus? Se tiver, sai do teu lugar rapidinho, que eu preciso terminar antes das 9. Tem mais alguém? Tem. Se tiver, venha. Venha que daqui a pouco nós vamos subir adorando com a igreja no arrebatamento. Ei, Ramanaga subia lábia. Ei, caçor, tebianda. Aí eu mandei, sor, rebaragaço, remandai. Renova ela, Jesus. Ai, que horror, de vera bionda, raia sé. E enche-me de novo, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vai ter renovo, vai ter renovo. Sai do teu lugar. Você que precisa de um renovo de Deus, sai do teu lugar e vem para frente adorando a Ele agora. Você que precisa de um milagre, venha, venha. Eu vou fazer uma oração só. Escreve o nome delas no teu livro aí, Jesus. Ele já está renovando aqui, ó. Escreve o nome delas no teu livro da vida aí. Abraça, porque são tuas. Isto, venha, venha. Você que precisa de um milagre, de um renovo, de uma intervenção no teu lar, na tua casa, na tua família, no teu matrimônio.
microfone, sai do teu lugar e vem para frente agora. Ei, o Espírito Santo vai tomar a vida de crente aqui hoje. Oh, aleluia! Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eita glória! Vai descer uma unção tão poderosa em nosso meio agora. O Espírito Santo vai soprar uma presença renovadora aqui nesta noite. Ele vai restaurar, ele vai desenterrar talentos que estavam enterrados. Quem não profetizava vai voltar a profetizar hoje. Oh, o Espírito Santo comece a encher essas vidas aqui agora, Senhor. Aonde tiver um vaso escolhido, separado, aonde tiver um vaso, Senhor, que já não fala mais em língua estranha, dê língua estranha para ela. Queima com fogo agora. Renova, 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 renova. Em nome de Jesus agora. Oh, aleluia. Enquanto você adora, ele cura. Já tem milagre acontecendo aí. Enquanto você adora, ele renova. Enquanto você adora, ele visita o teu lar. Ele visita aquele parente que está enfermo na tua casa agora. Oh, Espírito. Ai, amanduia, serve baragaço. Olha quantas lágrimas no nosso meio. Deixa ele te encher, deixa ele te encher. Estas lágrimas é sinal de que o Espírito Santo quer te encher até transbordar. Ele vai usar a tua vida. Sim, meu Deus. Essa tua mão que está levantada, Deus está depositando um milagre que tu precisa. E a partir de hoje essa tua mão vai ser usada na cura. Aonde tu colocar, Deus vai curar. Aonde tu colocar, Deus vai renovar, vai restaurar, vai usar a tua mão como uma arma poderosa no meio do meu povo. Assim te diz o teu Deus. Oh, Espírito de Deus. Irmã Cirlei, vem mais para frente aqui, irmã Cirlei, preciso orar por ti. O diabo escalou uma legião do inferno para estar em sua volta 24 horas para te levar a um estado de depressão profunda. Só que o que eles não contaram é que o Deus que te guarda não dorme. É de dia e de noite com os olhos como tocha de fogo sobre a tua casa, guardando e vigiando. Não te preocupes, porque toda legião vai ter que partir retirada a partir de agora. Quando tu chegar em casa, tu vai ver um ambiente diferente. Vai ter dois anjos, um na porta da frente e outro nas portas do fundo. Depressão está sendo despedaçada agora. Te alegra, porque tem renovo para a tua vida. Vai voltar de cabeça erguida, porque o teu Deus, ele é maior, 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 maior. Tome posse do milagre nesta noite para a tua vida, da cura, da providência que tu precisa, da porta aberta que tu pediu para Deus. Oh, o Espírito Santo está me dizendo
Que entrou crente aqui hoje, que só Deus sabe a situação em que tu estava atravessando, mas Ele manda lhe dizer que Ele vai te pegar com a própria mão e vai fazer tu chegar do outro lado para cantar o hino da vitória. Porque quando Deus entra na peleja, Ele não perde batalha. Ele é o Deus das causas impossíveis. Tome posse da vitória por completo nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Quantos estão felizes porque Jesus salvou, curou, renovou, libertou? Então dá um glória bem alto para Ele. Tome posse da bênção por completo em nome de Jesus. Pastor Osias, Deus abençoe meu companheiro pela oportunidade de estar aqui mais uma vez.